Jorge Alves estancou diante do portão enferrujado, com o coração a galope, certo de que veria sua última esperança de redenção escapar por entre os dedos. A terra batida sob seus pés, a poeira que subia com o vento e o cheiro inconfundível do campo traziam-lhe uma sensação agridoce, de algo que jamais se apagaria. Há muito tempo ele havia deixado aquela fazenda para trás, abandonado junto com os cavalos e as memórias de um tempo melhor. Agora, aquele cenário parecia lhe devolver o peso do passado, com uma força que ele não imaginava sentir tão forte. A estrada de terra se estendia por quilômetros à frente, mas ali, naquele portão que rangia com cada movimento, ele sentia que sua jornada de volta estava apenas começando. O céu ainda guardava as cores suaves da tarde, com o sol se pondo devagar atrás das colinas distantes. A paisagem parecia a mesma, mas ao mesmo tempo tudo havia mudado. Os campos, antes vastos e bem cuidados, estavam agora empoeirados e com uma vegetação mais rala. O rancho, que antes se erguia imponente, agora parecia solitário e esquecido, como se esperasse ser redescoberto. Maurício, seu amigo de longa data, apareceu na entrada da casa. Com os cabelos brancos e o olhar cansado, ele sorriu ao ver Jorge, mas logo a expressão dele se fechou, como se soubesse que as lembranças não seriam fáceis de reviver. O abraço foi apertado, mas silencioso. Jorge sabia que, além do reencontro, havia um peso que ambos carregavam. "Bem-vindo de volta, Jorge. Acho que você tem muita coisa para colocar em dia", disse Maurício com a voz mansa, mas com um tom de preocupação que não passou despercebido. Jorge assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Ele não precisava de mais explicações. Sabia que a fazenda e o rancho estavam longe de ser o que eram antes. Era tudo muito mais difícil agora. Com um gesto, Maurício indicou para que ele seguisse. Enquanto caminhavam até o estábulo, Jorge sentiu o vento que batia em seu rosto, trazendo consigo um cheiro familiar, o cheiro dos cavalos. Ao se aproximar da estrebaria, os sons dos animais se misturaram com os de seu próprio coração batendo forte. No lugar onde os cavalos estavam, a cena parecia um reflexo do que acontecera com a vida de Jorge. Caos, dores e cicatrizes. Ele se aproximou de um dos animais, um potro magro que relinchou com um som de desespero. "Esses são os que conseguimos resgatar, Jorge, cada um com sua história", Maurício disse, enquanto os dois observavam os cavalos. O tom de voz de Maurício não era de quem estava orgulhoso, mas de quem se resignava a uma tarefa difícil. Jorge sentiu um nó se formar na garganta. Ele viu ali o reflexo de sua própria vida. Um trabalho árduo e sem recompensas à vista. As lembranças de sua própria fazenda, da vida com Fênix e o que perdera, começaram a invadir sua mente. Ele viu o potro aproximar-se, mas logo virou o rosto. Aqueles olhos cheios de medo eram um reflexo do que ele sentia, uma lembrança de como a perda sempre ficava por perto, acompanhando os passos, sem dar descanso. "São muitos, Maurício. Como você tem feito tudo isso sozinho?" Jorge perguntou, tentando manter a compostura, mas sem esconder o impacto que sentia ao ver a situação. Maurício, como sempre, manteve-se calmo. Ele fez um gesto amplo, apontando para o rancho e a propriedade ao redor. "Não estou sozinho, mas a coisa está difícil. O dinheiro não aparece, as dívidas se acumulam e os cavalos... Bem, os cavalos não podem esperar. A gente dá um jeito como pode." Ele parou, pensativo, como se tentasse medir cada palavra. "Você sabe como é. A vida no campo nunca foi fácil." Jorge olhou para ele, sem saber o que dizer. Sentia a pressão do momento e sabia que não era só o rancho que estava em jogo ali. Ele mesmo estava se colocando em risco, de alguma forma. Tentou se distrair com o som de um cavalo que relinchava ao fundo, mais distante. Quando seus olhos se voltaram para aquele animal, seu peito apertou. Era uma visão familiar. No meio dos cavalos resgatados, um cavalo de pelagem castanha se destacou. Jorge sentiu seu estômago revirar. Aquela cor, aquela postura.
Era como se algo estivesse piscando em sua memória. Um grito silencioso de um passado que ele não podia ignorar. A marca na testa do cavalo, uma mancha clara, era inconfundível. O cavalo estava diferente, mais velho, mas era ele. Fênix. Seu Fênix. O animal que ele criara quando era jovem, seu fiel companheiro. Fênix. Jorge sussurrou, aproximando-se cautelosamente, sem acreditar no que via. Ele não teve coragem de tocá-lo imediatamente, mas o cavalo levantou a cabeça e, por um breve momento, seus olhos se encontraram. Foi o suficiente. A conexão que existia entre eles jamais se perdera. Fênix o reconheceu, e Jorge sentiu um calor repentino, uma emoção avassaladora que o fez quase perder o equilíbrio. É ele, Maurício. É o Fênix, Jorge disse, a voz embargada. Maurício se aproximou e olhou para o cavalo com mais atenção. Ele balançou a cabeça lentamente. Não tenho certeza. A marca está lá, mas ele foi vendido tantas vezes. Maurício parou com uma expressão triste. Pode ser ele, sim, mas é difícil saber. O que aconteceu com ele? Como você perdeu esse cavalo? Jorge não soubera o que responder. As palavras pareciam falhar. Ele não queria lembrar daquele leilão, não queria reviver aquele dia. Mas era impossível negar que aquele cavalo, diante de seus olhos, era Fênix. Aquele que ele criara, que sempre estivera ao seu lado e que o destino lhe tomara. E agora, depois de todos esses anos, ele o encontrava ali, marcado pelo tempo e pelos maus tratos, mas vivo. Ele precisa de ajuda, Maurício. Ele não pode ficar assim, Jorge disse determinado. Ele sabia que aquela era sua chance de redimir-se, de corrigir o erro que o perseguia há tanto tempo. Maurício, com um suspiro cansado, olhou para o cavalo e depois para Jorge. Vai ser difícil. Ele passou por muita coisa. E não é só ele. Tem outros aqui que também precisam de cuidados. Mas, se você quiser tentar, podemos começar. Mas não espere um milagre. Jorge olhou para Fênix novamente. Não importava o que fosse preciso. Ele havia encontrado seu cavalo, e nada mais importava. Não importavam as dificuldades, nem as dívidas, nem os problemas com o rancho. Ele tinha uma missão agora, e nada o faria desistir. Ao anoitecer, enquanto Maurício preparava a janta, Jorge ficou ali, ao lado de Fênix, sentindo o coração bater mais forte. Ele sabia que este era o primeiro passo de uma longa jornada. Ele olhou para o céu, onde as estrelas começavam a aparecer, e pensou que talvez, só talvez, ele pudesse corrigir os erros do passado. O amanhecer chegou silencioso, com a luz suave da manhã preenchendo o campo. Jorge acordou antes do sol, como costumava fazer nos tempos em que ainda morava na fazenda. O cheiro de café invadia a pequena casa de madeira onde Maurício o hospedara, e ele ainda sentia a tensão da noite passada. Fênix estava ali, no estábulo, vivo. Aquele encontro, embora esperado em algum lugar profundo de sua alma, ainda parecia um sonho que ele temia acordar. As memórias de Fênix voltaram com força total, como uma enxurrada que ele não conseguia conter. Jorge se levantou lentamente e se aproximou da janela. O campo estendia-se diante dele, vasto e silencioso, com as colinas distantes sendo banhadas pela luz dourada do sol nascente. Mas os pensamentos de Jorge estavam longe, naqueles olhos de Fênix, que pareciam carregar o peso do tempo. Como aquilo era possível? Ele passou tantos anos acreditando que jamais encontraria seu cavalo novamente. E agora, ali estava ele, frágil, mas reconhecível, tão diferente, e ao mesmo tempo tão igual. Ainda pensando em tudo o que acontecera, Jorge desceu para a cozinha, onde Maurício já estava preparando o café. Como ele está? Maurício perguntou sem olhar para Jorge, com uma voz baixa, mas preocupada. Jorge olhou para o amigo e por um momento hesitou antes de responder. Ele sabia que Maurício entendia mais do que deixava transparecer, mas a dor de reencontrar Fênix depois de tantos anos era algo que ele não sabia como expressar.
Está vivo, Maurício. Ele está aqui. É o Fênix. Jorge disse com a voz embargada, como se confirmasse a si mesmo. Maurício não respondeu imediatamente. Ele simplesmente virou o rosto para o fogão e mexeu na panela com o café. A atmosfera estava carregada com a tensão que ambos sentiam, mas Maurício, com seu jeito tranquilo e sereno, sabia que nem sempre as palavras podiam aliviar o peso do que estava sendo dito. Eu sabia que você ia sentir isso. Maurício disse por fim, como se já esperasse a reação de Jorge. Mas é difícil, não é? Ele não é mais o mesmo. E você também não é mais o mesmo. Jorge sentiu um aperto no peito. As palavras de Maurício soaram como um lembrete de tudo o que ele perdera. Não só o cavalo, mas a vida que tinha. As coisas que não conseguira controlar. Ele sentou-se à mesa pegando uma xícara de café, mas o sabor parecia amargo. Era difícil de engolir. O silêncio entre os dois perdurou por mais alguns minutos, até que Jorge, com um suspiro profundo, se levantou e se dirigiu para o estábulo. Ele sabia que, para entender o que havia acontecido, precisava ver Fênix mais uma vez. Precisava garantir que o cavalo estivesse bem e, quem sabe, descobrir o que realmente tinha acontecido com ele ao longo dos anos. Maurício o seguiu com os olhos até a porta e depois continuou seu trabalho na cozinha. Ele sabia que não precisava dizer mais nada. Jorge estava em um caminho que só ele poderia trilhar, mas o que acontecesse dali em diante era algo que ambos sabiam ser irreversível. O estábulo estava quieto quando Jorge entrou. Fênix estava lá, deitado no canto, os olhos brilhando na penumbra. O cavalo parecia exausto, mas algo em seu olhar ainda refletia uma chama de vida. Jorge se aproximou devagar, com a mão estendida, tocando suavemente a testa do animal. Fênix levantou a cabeça com lentidão, como se reconhecesse o toque, mas não tivesse forças para fazer mais. Eu não sei como te perdi, Fênix, Jorge murmurou, sua voz quase inaudível. Ele sentia um nó na garganta, mas ao mesmo tempo, uma sensação de alívio por ter encontrado o cavalo novamente. Foi então que, no silêncio que se seguiu, Jorge ouviu um som fraco. Um sussurro. Não vinha de Fênix, mas parecia ecoar por todo o estábulo. Era como se o vento tivesse trazido uma palavra, um aviso. Jorge parou e olhou ao redor, tentando entender de onde vinha o som. Cuidado. Uma voz baixa e tremida sussurrou, quase imperceptível. Jorge se afastou um passo, o coração acelerando. Ele olhou para Fênix, que ainda o observava, mas agora com uma expressão diferente. Como se o cavalo também tivesse sentido alguma coisa. O que era aquilo? Uma ilusão? Um truque da mente? Ele olhou mais uma vez ao redor do estábulo. A sensação era estranha, como se algo estivesse ali, escondido nas sombras, esperando para ser descoberto. Ele se aproximou de Fênix novamente e tocou na sua crina, tentando acalmá-lo, mas o cavalo parecia inquieto, como se estivesse em alerta. Enquanto isso, a voz dentro de sua cabeça insistia. Cuidado. Cuidado com quem você vai confiar. Jorge afastou-se do cavalo e caminhou até a porta do estábulo, pensando no que acabara de ouvir. Aquelas palavras pareciam vazias, mas, ao mesmo tempo, carregavam um peso profundo. Quem poderia estar tentando avisá-lo? E por quê? Ele sabia que algo mais estava acontecendo ali, mas não sabia o quê. Antes que pudesse refletir mais, ouviu passos na porta. Era Maurício, que com a expressão séria, entrou no estábulo. O que houve? Maurício perguntou, observando Jorge parado, com o olhar distante. Jorge começou tentando encontrar as palavras. Acho que ouvi algo. Uma voz. Como se alguém estivesse me avisando. Maurício franziu a testa, mas não parecia surpreso. Ele sabia que o campo tinha seus próprios mistérios. Algo na maneira como ele olhou para Jorge dizia que ele estava ciente de que as coisas ali não eram tão simples como pareciam. Maurício se aproximou de Fênix, acariciando o pescoço do cavalo, que ainda estava inquieto. Não é a primeira vez que alguém fala sobre isso. Maurício disse em voz baixa, como se estivesse compartilhando um segredo.
Há coisas aqui que você ainda não entende, Jorge. O rancho, a terra e até esse cavalo. Eles têm uma história. Jorge olhou para Maurício, sentindo uma onda de curiosidade e apreensão. O que ele queria dizer com aquilo? Ele estava se referindo a algo mais do que apenas o estado de Fênix. Havia algo mais por trás de tudo aquilo. Algo que, talvez, fosse mais difícil de aceitar do que ele imaginava. Você acha que Fênix sabe o que aconteceu? Jorge perguntou, a voz tremendo. Maurício não respondeu de imediato. Em vez disso, ele olhou para o cavalo com uma expressão melancólica. Não sei, mas tenho certeza de uma coisa. O Fênix que você conheceu não é o mesmo. Ele está marcado. Marcado pelo que passou. E você, Jorge, também está. O silêncio se estendeu por alguns segundos. O vento sussurrava pelas frestas do estábulo, e a sensação de algo estranho, algo que não estava totalmente explicado, tomou conta do ambiente. O dia amanheceu nublado, com o céu carregado de nuvens pesadas que pareciam pressagiar algo. Jorge acordou cedo novamente, mas ao contrário dos outros dias, não conseguiu encontrar conforto na rotina simples do rancho. As palavras de Maurício ainda ecoavam em sua mente. O Fênix que você conheceu não é o mesmo. O cavalo, agora mais frágil e marcado pelos anos de maus tratos, parecia carregar mais do que simples cicatrizes físicas. Havia algo em seus olhos, uma dor escondida, que Jorge ainda não compreendia totalmente. E o sussurro, o aviso de cuidado que ele havia ouvido, ainda ressoava em sua mente, incômodo e persistente. Maurício, por sua vez, parecia desconfiado. Durante o café da manhã, ele não falava muito. Cada palavra que ele dizia tinha um peso. Eles estavam ambos cientes de que a situação estava longe de ser simples. O rancho, que antes parecia ser um lugar de esperança, agora se tornava um campo de batalha. Entre os cavalos resgatados e as dívidas acumuladas, não havia muita margem para erro. Mas algo, dentro de Jorge, o impelia a seguir em frente. Após o café, Maurício se levantou e fez um gesto para que Jorge o seguisse. Eles caminhavam pelo campo em direção a uma pequena construção no fundo do rancho. Era um galpão onde Maurício guardava as ferramentas e os materiais usados no cuidado dos cavalos. Quando chegaram lá, o amigo apontou para uma pilha de papéis espalhados sobre a mesa de madeira. O cheiro de pó e tinta velha preenchia o ar, como se aquele espaço tivesse sido esquecido pelo tempo. Esses são os registros antigos, Maurício disse pegando uma pilha de papéis e começando a folheá-los. Já faz tempo que não mexo neles. A maioria está incompleta, mas talvez ajude. Talvez seja a hora de você descobrir o que realmente aconteceu com Fênix. Jorge olhou para os papéis e sentiu um arrepio subir pela espinha. Não sabia o que esperar, mas sentiu que aquela era uma das poucas chances que ele tinha de entender o que realmente havia acontecido com seu cavalo. Você acha que isso vai nos dar alguma pista? Jorge perguntou, já pegando um dos papéis, tentando decifrar a caligrafia antiga. Maurício se virou para ele e o observou por um momento. Ele sabia que Jorge estava em busca de respostas, mas também sabia que o caminho seria árduo e cheio de obstáculos. Talvez, Maurício disse em tom baixo, mas tenha cuidado, não se deixe levar apenas pelo que está escrito aqui. Alguns nomes e datas podem ser mais complicados do que parecem. Jorge ignorou o aviso, ou talvez não quisesse prestar atenção. Ele já estava imerso naquelas páginas amareladas, tentando encontrar algum vestígio de Fênix. E logo ele encontrou um nome familiar, que o fez congelar. Fênix, potro nascido em 1997, transferido para leilão em 2002. Jorge sentiu o estômago se revirar. Leilão? Foi isso que aconteceu com ele? Ele não conseguia acreditar. Aquilo parecia um golpe cruel do destino. Seu cavalo, o companheiro fiel de tantas aventuras, vendido em um leilão sem o seu consentimento. Maurício, Jorge murmurou, sua voz trêmula. Foi aqui que tudo começou, não foi? Maurício, com a expressão grave, acenou lentamente com a cabeça. Sim, foi aqui. O leilão aconteceu depois que a fazenda foi vendida.
Fênix foi um dos primeiros a ser levado. Não sei por quanto ele foi vendido, mas depois disso, nunca mais ouvi falar dele. Jorge ficou em silêncio, absorvendo a informação. A dor era imensa, mas ele sabia que tinha que seguir em frente. Não poderia simplesmente se deixar afogar na culpa. O que acontecera já não poderia ser desfeito. Mas ele ainda tinha a chance de corrigir os erros do passado, de trazer Fênix de volta. E o que aconteceu com ele depois disso? Jorge perguntou, voltando-se para Maurício. Você sabe onde ele foi parar? Maurício hesitou antes de responder, como se estivesse ponderando as palavras. A última vez que ouvi falar dele, ele estava com um comerciante, um tal de Sr. Ortiz, mas eu não sei muito mais. O que sei é que ele não tratava bem os cavalos. Ele comprava e vendia animais como se fossem mercadorias, sem se importar com o que acontecia com eles depois. Maurício fez uma pausa, como se revivesse uma memória ruim. Ele é o tipo de cara que pode ter colocado Fênix em qualquer lugar. E acredite, Jorge, esse tipo de gente não tem escrúpulos. Jorge sentiu uma raiva crescente, uma onda de indignação que tomava conta de seu corpo. Sr. Ortiz. Ele tinha ouvido falar dele antes, em algumas conversas informais com outros fazendeiros. Era um homem de negócios com uma reputação duvidosa. E agora, ele estava no centro de tudo, sendo o responsável pela perda de Fênix. Jorge sabia que precisava encontrar respostas, precisava saber onde Fênix estava. Mas as pistas eram poucas, e o tempo estava contra ele. O rancho de Maurício estava à beira do colapso financeiro, e cada dia perdido parecia um golpe contra tudo o que eles estavam tentando construir. Onde ele mora, esse Ortiz? Jorge perguntou determinado. Maurício olhou para ele com uma expressão de preocupação. Não sei ao certo. Ele tem uma propriedade não muito longe daqui, mas é difícil chegar até lá. O homem é discreto, se é que você me entende. A última coisa que eu ouvi é que ele tem negócios suspeitos por toda a região. Jorge estava decidido. Ele sabia que o tempo estava passando e que Fênix poderia estar em qualquer lugar. Mas o que mais o impulsionava agora era a necessidade de fazer justiça. Não só com Fênix, mas com todos os cavalos que haviam sofrido nas mãos de pessoas como o Sr. Ortiz. Ele se levantou rapidamente, pegando sua jaqueta. Eu vou até lá. Vou encontrar o Ortiz. E vou resgatar Fênix. Jorge disse, a voz firme e cheia de uma determinação renovada. Maurício olhou para ele, como se tentasse calcular o que se passava na cabeça de Jorge. Ele sabia que o amigo não iria desistir. Eu vou com você, mas se for para ir atrás desse homem, precisamos tomar muito cuidado. Ele é perigoso, e o que você procura pode não ser o que vai encontrar. Maurício disse, mais como um alerta do que uma oposição. Jorge assentiu, sem hesitar. Ele sabia que precisava dessa ajuda. E mais do que isso, precisava enfrentar a verdade, não importa o que fosse. Eles se prepararam para a jornada, pegando o necessário para a viagem. Maurício dirigiria, e Jorge iria ao lado, com os pensamentos focados apenas em uma coisa: Fênix. Onde quer que ele estivesse, Jorge não descansaria até tê-lo de volta. No caminho, as estradas de terra passaram rapidamente, com o vento batendo forte e o som da caminhonete cortando a quietude do campo. Jorge olhava pela janela, observando as paisagens conhecidas, agora tão diferentes do que eram antes. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas tinha a chance de corrigir o que estava ao seu alcance. E com isso, sentia que talvez encontrasse a verdadeira redenção. Enquanto se aproximavam da propriedade de Sr. Ortiz, Jorge sentiu uma tensão crescente no ar. Algo estava prestes a acontecer. Ele podia sentir. A caminhonete de Maurício parou abruptamente na entrada da fazenda. O terreno era vasto, mas o local tinha um ar de abandono, como se estivesse à margem de algo maior, algo que escondia segredos. O portão enferrujado rangia ao vento, e ao longe, Jorge conseguia ver a silhueta de uma casa grande, velha, mas com algo que ainda respirava vida. Porém, essa vida parecia ser guardada a 7 chaves,
como se algo sombrio rondasse aquele lugar. Jorge respirou fundo, sentindo uma tensão que fazia seu peito apertar. Ele olhou para Maurício, que sentado ao volante o observava com os olhos sombrios, uma expressão que denotava não apenas preocupação, mas também uma familiaridade com o perigo que estavam prestes a enfrentar. "Estamos aqui", Maurício disse quase sussurrando. "Mas saiba de uma coisa, Jorge. O homem com quem estamos lidando não é alguém com quem se brinca. Ele pode não parecer muito, mas tem contatos, sabe se esconder e já fez muita coisa para conseguir o que quer." Jorge olhou pela janela, o olhar fixo na casa de Ortiz, que parecia mais distante e imponente do que ele imaginava. As sombras que se estendiam pela propriedade pareciam esconder algo que ele ainda não conseguia ver, algo que estava além de seu alcance, mas que ele sabia que deveria encontrar. Ele sentia que não havia mais volta agora. Ele estava lá por um motivo, e aquele motivo era Fênix. "Eu não vou embora sem ele, Maurício", Jorge disse, a voz baixa, mas firme. "Ele está aqui. Eu posso sentir." Maurício se calou, apenas assentindo com a cabeça. A decisão de Jorge estava tomada, e não havia mais espaço para discussões. Ambos sabiam que, ao dar aquele passo, estariam entrando em um território desconhecido, onde as regras do jogo poderiam ser completamente diferentes das que eles conheciam. Eles saíram da caminhonete e se aproximaram da cerca quebrada. As pegadas de cavalo estavam visíveis no chão, profundas e bem marcadas. Era como se o animal tivesse saído de algum lugar, talvez de um estábulo ou de um galpão mais distante, e ao mesmo tempo como se estivesse sendo vigiado. O vento cortante fazia as folhas secas se mexerem, criando uma sensação de que algo estava se movendo, esperando para pular sobre eles. Maurício pegou um pedaço de madeira do chão e o usou para empurrar a cerca, que se quebrou com facilidade. Era claro que o lugar não era mais bem mantido. Tudo estava sujo, negligenciado. Jorge seguiu em silêncio, os passos firmes, mas com o coração acelerado. Ele sabia que cada passo que dava o aproximava mais de Fênix, mas também o levava para mais perto de um confronto com Ortiz e seus homens. Ao chegarem perto da casa, ouviram o som de um cavalo relinchando ao longe. Jorge imediatamente reconheceu aquele som. Fênix estava ali, e a confirmação de que ele ainda estava vivo encheu Jorge de um misto de alívio e preocupação. Era um sinal claro, mas também um alerta. Algo não estava certo. "Vamos com calma", Maurício sussurrou, colocando a mão no ombro de Jorge. "Se o cavalo está aqui, Ortiz deve saber que estamos chegando. Vamos ver o que ele tem a dizer antes de tomarmos qualquer atitude." Jorge balançou a cabeça determinado. Ele não ia esperar por mais explicações. Cada momento naquele lugar parecia mais desesperador do que o anterior. O medo de perder Fênix novamente o consumia. Ele se afastou ligeiramente de Maurício e seguiu na direção do som do relincho, guiado por uma força invisível que parecia puxá-lo para aquele ponto. Logo, eles chegaram a um galpão afastado, onde o som parecia mais intenso. Jorge se agachou e olhou por uma fresta. Lá dentro, o que ele viu o fez parar. Fênix estava preso em um cercado improvisado, com outros cavalos. O animal estava visivelmente magro, seus pelos sujos e desgastados, mas ainda assim era inconfundível. A marca na testa, a postura imponente, tudo estava ali. Fênix olhou diretamente para Jorge. Seus olhos, antes cheios de confiança, agora estavam opacos e desconfiados, como se o cavalo tivesse vivido algo que o tinha mudado para sempre. Jorge sentiu o coração apertar ao ver o estado do animal. Era como se o tempo tivesse passado de maneira cruel e implacável. Mas antes que pudesse dar mais um passo em direção ao cercado, uma voz grave e autoritária interrompeu o momento. "O que vocês estão fazendo aqui?" Sr. Ortiz apareceu de repente, vindo de um canto escuro do galpão. Seus olhos estavam afiados, e o sorriso que ele tinha no rosto era frio, calculista. "Não acham que estão indo longe demais?" Jorge e Maurício se ergueram lentamente. O homem diante deles era exatamente como Maurício havia descrito. Algo não parecia certo com ele. Havia uma energia negativa ao seu redor.
algo que os deixava desconfortáveis. A forma como ele se movia, com um andar calmo, mas predatório, não deixava dúvidas sobre o poder que ele tinha ali. Estamos aqui para ver os cavalos, Jorge respondeu tentando manter a calma, mas a raiva em seu peito era evidente. Especificamente um cavalo chamado Fênix. Você sabe onde ele está? Ortiz riu baixinho, com uma risada que soou mais como um rosnado. Fênix? Ele perguntou, se aproximando ainda mais de Jorge. Eu não sei de nenhum cavalo chamado Fênix. Mas você deve estar falando daquele animal aí. Ele apontou para o cercado onde Fênix estava. Esse cavalo? Não é nada mais do que um potro fracassado. Talvez tenha sido bom no passado, mas o tempo é implacável. Jorge deu um passo à frente, ignorando o olhar ameaçador de Ortiz. A raiva estava crescendo dentro dele. Como alguém poderia falar daquele jeito sobre o único amigo que ele tinha perdido? Aquele cavalo, que fora sua companhia e confiança, tratado como um simples pedaço de carne. Você não tem direito de tratar ele assim, Jorge disse, os dentes cerrados. Eu o criei, eu o conheci, e agora ele está aqui, em suas mãos, sendo maltratado por você. Isso vai acabar hoje. Maurício, que até então estava em silêncio, se aproximou de Jorge e colocou a mão em seu ombro, como um lembrete de que a situação poderia sair de controle a qualquer momento. Jorge, calma. Maurício falou em tom baixo, mas firme. Lembre-se do que estamos fazendo aqui. Não podemos resolver as coisas dessa forma. Ortiz, por sua vez, parecia se divertir com a tensão crescente entre os três. Ele olhou para Maurício e Jorge com um sorriso frio no rosto, como se estivesse brincando com eles. Você acha que vai conseguir levar esse cavalo embora, é? Ortiz perguntou com desdém. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e fazer o que bem entender? Eu tenho meus direitos, meus negócios. E esse cavalo? Ele pausou, sorrindo com malícia. Esse cavalo já foi vendido para alguém que não tem nenhum problema em fazer o que for necessário para tomar posse dele. Jorge sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que ele estava dizendo? O cavalo já tinha sido vendido? Para quem? Havia algo ali que não estava sendo dito, e Jorge sabia que precisava descobrir logo. A tensão no ar era palpável, e cada palavra de Ortiz só aumentava o peso da situação. De repente, o som de um disparo ecoou pelo campo. Todos os três se viraram rapidamente, instintivamente, e o rosto de Ortiz se contorceu em uma expressão de raiva. Ele estava esperando por aquele momento. Havia algo que ele não queria que fosse descoberto. O som do disparo ainda reverberava no ar, e por um instante, tudo ficou em silêncio. Jorge, Maurício e até Ortiz ficaram estáticos, como se o som tivesse os paralisado. Mas o que o seguiu não foi uma calma, mas uma tensão crescente. O cheiro de pólvora se misturava com o da terra úmida, e Jorge sabia que a situação agora havia se tornado ainda mais perigosa. Ele olhou para o lado, tentando entender o que havia acontecido. De onde viera aquele disparo? Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, o som de cascos batendo no chão ecoou, cortando o silêncio. Era um cavalo, correndo com pressa, e parecia que alguém estava tentando escapar. Ortiz, por sua vez, rapidamente se voltou, seu rosto se contorcendo em um sorriso de satisfação. Eu avisei, não avisei? Ortiz disse com um tom de desafio na voz. O jogo aqui nunca foi simples, Jorge, e se você acha que pode apenas chegar e levar o que é meu, está muito enganado. Agora, olhem o que vocês fizeram. Jorge deu um passo à frente, com a raiva dominando cada fibra do seu ser. Ele não se importava com as palavras de Ortiz. Não mais. Fênix estava ali, à vista, mas, por mais que ele tentasse, a sensação de que algo estava prestes a dar errado o consumia. O cavalo relinchou mais uma vez, um som desesperado que atravessou o silêncio, e isso foi o suficiente para Jorge reagir. O que você fez com ele? Jorge gritou, avançando em direção a Ortiz. O que você fez com Fênix? Ortiz levantou as mãos como se estivesse se divertindo com a situação. Ele se afastou alguns passos,
Mas seus capangas, que estavam na parte de trás da propriedade, já estavam se aproximando, e Jorge sabia que estava cercado. Fênix, não é? Ortiz zombou, olhando para o cavalo deitado no cercado. Você não entende, Jorge. Esse cavalo não vale nada mais do que qualquer outro. É apenas um animal. Agora, se você quiser continuar insistindo, eu posso te mostrar o que significa não ouvir a palavra de quem está no controle. Jorge, com o coração batendo forte, não hesitou. Ele estava decidido. Nada mais importava. O que ele sabia, o que sentia, era que tinha que salvar Fênix. Ele não ia deixar aquele homem, aquele monstro, fazer o que quisesse com o cavalo. Ele não ia permitir. Eu não vou deixar você fazer isso, Jorge gritou, e seus olhos estavam cheios de uma fúria incontrolável. Maurício, ao seu lado, fez um movimento brusco, colocando a mão no braço de Jorge para impedir que ele fosse para a frente, direto para o confronto. O olhar de Maurício era claro. Eles não podiam agir sem pensar. Jorge, calma. Maurício falou com a voz baixa e tensa. Não podemos agir assim. Ele está nos provocando, e se você cair na armadilha dele, não vai dar certo. Mas Jorge já não conseguia mais pensar claramente. O que ele sentia era algo além do medo. Era o impulso de proteger Fênix, de corrigir o erro do passado. Ele olhou para Maurício, a respiração forte, e então olhou para Ortiz, que estava sorrindo com um prazer maligno. Jorge sabia que a situação estava prestes a sair de controle, mas ele já não podia mais parar. De repente, o barulho de cascos ficou mais forte, e uma figura apareceu à distância. A pessoa vinha montada em um cavalo, avançando rapidamente em direção à fazenda. Era alguém com um olhar decidido, como se já soubesse exatamente o que estava acontecendo. Jorge ficou paralisado por um segundo, tentando entender quem era. Mas quando viu a silhueta da pessoa, seu corpo se tensionou. Era alguém que ele jamais esperaria encontrar ali naquele momento. Era o delegado da região, Carlos Almeida, com quem Jorge já havia se encontrado algumas vezes durante seu tempo como fazendeiro. Mas ele não estava ali por acaso. Jorge soubera que o delegado tinha suas próprias suspeitas sobre Ortiz, mas nunca imaginara que ele apareceria ali, tão de repente. Ortiz. O delegado gritou assim que se aproximou. O que está acontecendo aqui? Ortiz pareceu perder parte de sua confiança ao ver o delegado se aproximando. Ele se endireitou, tentando manter a calma, mas o desconforto era visível em seus olhos. Ortiz não gostava de ser confrontado por autoridades, e a presença do delegado claramente mexeu com ele. O que você está fazendo aqui, Almeida? Ortiz perguntou com uma voz forçada, tentando esconder a preocupação. Este é um assunto particular. Não tenho nada a dizer a você. O delegado desmontou do cavalo com uma agilidade impressionante e logo se aproximou de Jorge e Maurício. Ele olhou para eles com um olhar grave, mas havia algo ali, uma mistura de respeito e compreensão, que Jorge não soubera exatamente como interpretar. Eu estava acompanhando sua pista, Jorge. O delegado disse com um tom que misturava seriedade e calma. Recebi uma denúncia anônima sobre o que estava acontecendo por aqui. Estou aqui para garantir que nada de ruim aconteça. Jorge ficou surpreso. Ele não sabia se o delegado já sabia da situação ou se havia feito isso por uma questão de protocolo. O importante era que ele estava ali agora, e isso poderia ser a chance que ele precisava. Ortiz, você está preso. O delegado falou com firmeza, mas sem perder o controle. Por maus tratos a animais e outros crimes que ainda estamos investigando. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Ortiz, sem ter mais como se esquivar, deu um passo para trás, olhando para seus capangas, que pareciam confusos e relutantes. Mas ao perceberem que não tinham mais poder ali, eles ficaram em silêncio. O medo se espalhou entre eles como uma corrente elétrica, e rapidamente todos se retiraram para o fundo da propriedade. Jorge, ainda atordoado com a situação, finalmente olhou para Fênix, que estava no cercado. Ele parecia mais tranquilo agora, mas ainda muito frágil, como se estivesse aguardando algo. O delegado olhou para Jorge e depois para Fênix, com um olhar de compreensão.
Eu sabia que você não desistiria dele. Almeida disse com um sorriso discreto. Vamos cuidar disso. Agora vamos levar esse cavalo para um lugar seguro. Jorge não respondeu de imediato. Em vez disso, ele se aproximou de Fênix, tocando sua crina suavemente. O cavalo, por um breve momento, olhou para ele com seus olhos familiares, e Jorge sentiu uma onda de alívio. Mas a luta ainda não tinha acabado. A batalha para manter o santuário de Maurício seguro e para garantir que Ortiz pagasse pelos seus crimes ainda estava longe de terminar. A notícia atingiu Jorge como um golpe inesperado. Assim que desligou o telefone, sua expressão se transformou em puro desespero. Ele e o delegado haviam conseguido, enfim, retirar Fênix das mãos de Ortiz e garantir uma breve tranquilidade ali. Mas agora o perigo surgia em outro lugar, no próprio santuário de Maurício. O que está acontecendo? Perguntou o delegado, notando o pânico no rosto de Jorge. Maurício me ligou. Jorge começou, a voz embargada. Ele disse que apareceram autoridades no rancho. Alegaram problemas de documentação, acusaram o lugar de estar irregular e ameaçaram fechar tudo. Não sei ao certo o que está acontecendo, mas parece grave. O delegado deu um suspiro preocupado e olhou ao redor. Ortiz, ainda preso sob a vigilância de alguns policiais, mantinha um sorriso de canto de boca, como se soubesse que, mesmo sendo contido ali, o estrago continuaria. O clima pesava no ar, e Jorge mal conseguia se concentrar. Tinha Fênix no trailer, fora de perigo imediato, mas seu santuário, o único lugar que poderia acolher o cavalo adequadamente, estava sob ameaça. Parecia que a batalha não teria fim. Você precisa voltar para lá, disse o delegado, adivinhando o impulso que nascia em Jorge. Vou finalizar os trâmites aqui. Ortiz não vai escapar facilmente, agora que reunimos tantas provas contra ele. Cuide de Fênix e resolva o que tiver que resolver no rancho. Depois, retornamos com mais calma para organizar toda essa papelada. Jorge olhou para Fênix, que aguardava quieto no trailer próximo à caminhonete. O cavalo estava exausto, com marcas visíveis de maus tratos, mas ele finalmente estava livre das garras de Ortiz. Mesmo frágil, o cavalo parecia ter uma energia silenciosa, um sopro de esperança que impulsionava Jorge a agir. Ele se despediu do delegado com um aceno e correu para a caminhonete. Um dos policiais o ajudou a verificar se o trailer estava bem acoplado antes de dar uma batidinha na lataria, autorizando a partida. A situação exigia pressa. Fênix precisava de cuidados veterinários urgentes e Maurício e o santuário estavam em risco. A estrada de volta parecia mais longa do que de costume. O sol baixava no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados, enquanto o ronco do motor preenchia o silêncio tenso dentro do veículo. Jorge sentia o coração apertado, os pensamentos correndo soltos. Assim que chegou ao rancho, a primeira visão que teve foi a de 2 carros oficiais estacionados na entrada, além de um veículo que reconheceu como sendo da ONG que apoiava o santuário. Ele respirou fundo, estacionou e saiu do carro, indo direto para o trailer. Com cuidado, abriu a porta para verificar o estado de Fênix. O cavalo tremia, tão desgastado que mal conseguia ficar em pé. Jorge olhou ao redor, procurando ajuda, e avistou alguns funcionários e voluntários do santuário correndo de um lado para o outro com expressões de ansiedade. Maurício apareceu em seguida, correndo até ele. Graças a Deus você voltou, disse Maurício enxugando o suor da testa. A coisa ficou feia, Jorge. Recebemos uma intimação de despejo e várias denúncias de irregularidades. Disseram que, se não regularizarmos tudo em poucos dias, vão fechar o santuário. Tem gente dizendo que precisamos pagar multas que não temos como arcar. Jorge sentiu o sangue ferver. Quem estaria por trás daquilo? Seria obra de Ortiz ou de alguém que lucrava com a miséria dos cavalos? Ele pegou Fênix com cuidado, ajudando o cavalo a descer do trailer, e chamou a veterinária local que já aguardava ali. A mulher ajeitou os óculos, analisou rapidamente o estado do animal e pediu que o levassem ao estábulo, onde poderia examiná-lo melhor. Eu vou fazer o que puder, ela disse em tom firme, mas repleto de preocupação. Ele parece bastante desidratado e com feridas que podem infeccionar.
Precisamos de medicamentos, e vocês sabem que não estão baratos. Jorge assentiu apertando a mandíbula. Tudo parecia se acumular em uma bola de neve. Dívidas, ameaças, uma intimação de despejo. E, além de tudo, o estado grave de Fênix. Ele se esforçava para não se deixar levar pelo desespero. Enquanto a veterinária e alguns voluntários guiavam Fênix para dentro do estábulo, Maurício chamou Jorge de canto e mostrou os documentos que as autoridades haviam deixado. Eram papéis complicados, cheios de exigências e prazos. Algumas taxas estavam atrasadas, houve denúncias de que o santuário não seguiria certas normas de segurança, entre outras alegações. Isso não poderia ter vindo em pior hora, Maurício desabafou. Ainda não conseguimos levantar os fundos necessários para as reformas que eles exigiram na última vistoria. Agora, com Fênix precisando de cuidados específicos, a situação piora. Antes que Jorge pudesse responder, um membro da ONG que apoiava o santuário se aproximou, pedindo para conversar. Era uma mulher com semblante sério, mas olhar compassivo. Ela explicou que estivera o dia todo tentando mediar a situação com os fiscais, mas tudo parecia muito severo. A impressão que tenho é que alguém está pressionando esses órgãos a virem aqui, ela comentou. As denúncias, inclusive, podem ter sido feitas anonimamente, mas vejo motivos para acreditar que existe manipulação por trás. Vamos tentar resolver o mais rápido possível, mas de fato, se vocês não cumprirem as exigências, o santuário corre risco de ser fechado. Jorge respirou fundo, tentando organizar as ideias. Precisava pensar em soluções. Tinha de encontrar um modo de conseguir dinheiro para quitar as dívidas, comprar medicamentos para os cavalos e, ao mesmo tempo, adequar o local às exigências oficiais. Era uma corrida contra o tempo. Com o cair da noite, o rancho entrou em um estado de mobilização total. Todos os peões e voluntários se reuniram, e Maurício assumiu a palavra. Pessoal, sei que estamos todos preocupados. A verdade é que não podemos deixar o santuário fechar. Trabalhamos duro para criar este lugar e salvar cavalos como Fênix. Eu só peço que não percamos a esperança. Precisamos dar um jeito de regularizar tudo. E precisamos de união agora. Jorge, observando de longe, sentiu um calor no peito ao ver as pessoas concordarem, algumas até se oferecendo para trabalhar durante a madrugada. Uma sensação de solidariedade atravessou o ar, dando a ele um fio de esperança. Ele se aproximou de Maurício logo depois da pequena assembleia, e os dois discutiram rapidamente possíveis estratégias. Poderiam tentar organizar um evento beneficente, pedir apoio de fazendeiros vizinhos que simpatizassem com a causa, ou ainda apelar para redes sociais, contando a história do santuário e de Fênix. Era uma tentativa desesperada, mas, num momento como aquele, cada esforço contava. Já passava das 10 da noite quando a veterinária saiu do estábulo, encontrando Jorge perto do bebedouro. Ela vinha com o semblante preocupado. Ele está fraco, mas acredito que possa se recuperar. Fênix parece ter uma vontade de viver que não se vê em qualquer cavalo. Vou precisar de uma lista de medicamentos e complementos alimentares que não temos aqui. Conseguimos alguns remédios básicos, mas isso não será suficiente. A veterinária entregou a lista a Jorge, e ele a leu em silêncio, sentindo a cabeça pesar. Eram itens caros, alguns difíceis de encontrar, mas ele sabia que não podia desistir. Fênix era como uma parte dele que havia sido arrancada anos atrás. Agora, a vida lhe dava outra chance, e ele não a deixaria escapar. Maurício surgiu e entregou a Jorge um envelope pardo, as mãos trêmulas. Chegou há pouco para você. Disseram que era confidencial. Só deixaram na porteira e foram embora rápido. Jorge ergueu o olhar intrigado e abriu o envelope. Dentro havia uma única fotografia, meio borrada. Uma imagem de um cavalo castanho, parecido com Fênix, mas ainda mais abatido, num recinto que lembrava um leilão grande, cheio de barracões de metal. Um calafrio percorreu sua espinha. Não fazia sentido. Fênix estava ali, com ele. Quem seria aquele outro cavalo? Ou seria uma foto antiga de Fênix? Ele virou a foto, tentando encontrar alguma pista, mas não havia nada escrito. A simples possibilidade de um segundo cavalo nas mesmas condições de Fênix
prestes a ser negociado em um leilão clandestino, o fez se sentir engolido por uma sensação estranha de urgência. Jorge segurava a foto borrada em suas mãos, enquanto a velha caminhonete sacolejava na estrada de terra. O coração batia forte, como se quisesse saltar do peito. Ele e Maurício estavam a caminho da cidade vizinha, onde ocorreria o grande leilão. A imagem do cavalo castanho na fotografia, tão parecido com Fênix, deixava-o inquieto, sem saber se deveria se agarrar a uma esperança ou se preparar para uma decepção. Desde a revelação daquele envelope anônimo, ele não conseguia pensar em outra coisa. Passava as noites em claro, revivendo antigas lembranças de quando Fênix era apenas um potro curioso e corajoso. A simples ideia de que seu cavalo estivesse novamente em perigo, ou que houvesse outro animal nas mesmas condições, fazia o sangue de Jorge ferver. E agora, ali estava ele, atravessando quilômetros de estrada rumo ao tal leilão, com o bolso quase vazio e um sentimento de urgência que corroía seus pensamentos. Maurício, ao volante, lançava olhares preocupados para o amigo. Ele sabia que Jorge não iria desistir de encontrar Fênix, mas também temia que as expectativas criadas por aquela foto pudessem ser um golpe cruel. Além disso, o santuário passava por sua pior fase, com dívidas e prazos apertados. Precisavam de uma solução urgente, não apenas para salvar Fênix, mas para manter de pé a iniciativa que resgatava tantos outros cavalos abandonados. Atravessaram um longo trecho de pasto seco até chegarem a uma estrada pavimentada, já próxima da cidade. Ao longe era possível ver o movimento intenso de caminhões e reboques que transportavam cavalos. Quando alcançaram o recinto do leilão, a cena era caótica. Veículos e pessoas transitavam de um lado para o outro, cavalos relinchavam em diferentes tons e o barulho de vozes ecoava por toda parte. Havia vendedores demonstrando animais, compradores analisando pelagem, musculatura e uma atmosfera tensa de negócios pairando no ar. Jorge desceu da caminhonete e deu uma olhada geral naquele espaço amplo, praticamente uma arena, com grandes arquibancadas e baias alinhadas em uma ala lateral. Maurício saiu logo atrás, retirando o chapéu e passando a mão pelos cabelos brancos, como se quisesse enxergar melhor toda aquela movimentação. "É grande demais, Jorge", ele comentou, franzindo a testa. "Vai ser um desafio encontrar qualquer cavalo específico aqui, ainda mais se estiver sujo ou machucado." Jorge concordou, respirando fundo. Ele se aproximou de um balcão improvisado, onde um homem distribuía catálogos do leilão. Pegou um exemplar e folheou depressa, procurando algum indício de cavalo castanho com mancha na testa que pudesse corresponder ao da foto. Viu alguns registros de animais que pareciam promissores, mas o nome Fênix não aparecia em lugar algum. "Talvez ele esteja sendo vendido sem registro, Jorge", disse Maurício ao notar o desânimo no rosto do amigo. "Os comerciantes mal-intencionados fazem isso, chamam o animal de outro nome para despistar." Sentindo um aperto no peito, Jorge seguiu pelos corredores das baias, tentando identificar qualquer sinal de Fênix. Em alguns boxes, havia cavalos sadios e bem tratados. Em outros, animais mais fracos e com cicatrizes. Ele conversava com tratadores, fazia perguntas rápidas, mas recebia respostas evasivas. Muitos não confiavam em estranhos. A tensão pairava, pois quem buscava cavalos baratos geralmente não se importava com bem-estar, mas apenas com fins lucrativos. Num canto mais movimentado, a primeira parte do leilão acontecia em uma arena grande. Compradores se sentavam em cadeiras de metal, levantavam placas ou faziam lances sutis com um aceno de cabeça. O ritmo era acelerado. Alguns cavalos de raça atingiam valores altíssimos. Jorge e Maurício observavam de longe, sabendo que, com as finanças do rancho em frangalhos, eles não poderiam bancar grandes quantias. Ainda assim, Jorge não se permitiria recuar. Em determinado momento surgiu na arena um cavalo castanho. Jorge imediatamente se pôs em pé, o coração disparado. O locutor descrevia o animal como um ex-garanhão com histórico de provas, algo que não se encaixava no passado de Fênix, mas Jorge precisava ter certeza.
O cavalo parecia agitado, sujo de barro, e havia uma mancha na testa, mas não idêntica à de Fênix. Jorge se aproximou o máximo que pôde, mas foi barrado por um segurança que mantinha a ordem no local. Não é ele, concluiu Jorge, com alívio e frustração. As marcas não batem. Maurício colocou a mão em seu ombro, tentando apaziguar o turbilhão de emoções. O amigo sabia que cada engano drenava ainda mais a energia de Jorge. Decidiram continuar vasculhando o local. Nos pátios laterais, encontraram pessoas bebendo e conversando em rodas de negociação. Em meio à fumaça de cigarro e ao som abafado de relinchos, Jorge viu alguém conhecido. O perfil inconfundível de Sr. Ortiz, conversando com dois homens que vestiam chapéus pretos e esbanjavam arrogância. O estômago de Jorge revirou. Ele pensou que Ortiz poderia estar preso, mas evidentemente o homem já conseguira algum meio de sair, ou, ao menos, tinha comparsas agindo em seu nome. Olha só quem resolveu dar as caras, Ortiz comentou, notando a aproximação de Jorge e Maurício. Vocês por aqui? Imagino o que estejam procurando. Jorge ficou tenso, mas mantinha o olhar firme. Ortiz ostentava um sorriso cínico, como se dissesse que ainda estava no controle de tudo. Com um ar debochado, fez um gesto amplo, mostrando o recinto cheio de cavalos e compradores impacientes. Chegaram tarde demais, Ortiz disse. Os melhores cavalos já foram leiloados, mas sintam-se à vontade para procurar o que sobrou. Maurício respirou fundo, sussurrando para Jorge. Não caia na provocação dele. Vamos checar as baias dos fundos, às vezes os cavalos mais debilitados ficam por lá, vendidos a preço de banana. Eles deixaram Ortiz para trás, que continuou conversando com seus companheiros, sem tirar os olhos de Jorge. A expressão satisfeita do homem indicava que poderia haver alguma armadilha por perto. Na ala dos fundos, cavalos mais magros e machucados eram negociados rapidamente. Havia um cheiro forte de urina e medicamentos. As baias eram escuras e alguns animais pareciam apáticos, abatidos. Jorge sentia o coração apertado, lembrando-se de como encontrar a Fênix naquela condição. Ele tentou manter a esperança de que, se o cavalo da foto estivesse ali, poderia ainda estar vivo. Ei, vocês aí! Chamou um tratador que estava encostado em uma mureta. Vieram comprar ou apenas bisbilhotar? Maurício tomou a dianteira. Só estamos procurando um cavalo específico. Castanho, mancha branca na testa. Você viu algum? O homem deu de ombros. Já passaram vários cavalos assim por aqui. E continuam passando, para falar a verdade. Sempre tem um que parece com o outro, a maioria sem registro. Acho que teve um leiloeiro que chamou a atenção de um comprador grande. Pagou um valor absurdo num cavalo castigado. Não sei o porquê. Jorge trocou olhares com Maurício, imaginando se seria Fênix ou algum outro animal. O desânimo tomava conta. O leilão prosseguia, e o tempo corria contra eles. Quando Jorge se aproximou de mais uma baia para verificar, um cavalo assustou-se e conseguiu se soltar, provocando correria. Houve um momento de pânico. Cavalos relinchando, tratadores tentando acalmar os animais, e compradores irritados com a confusão. Jorge correu para tentar ajudar, quase sendo atropelado. Num piscar de olhos, ele conseguiu ver o animal escapando pela lateral da arena. Mas não era Fênix. As esperanças se esfriavam. De volta à área principal, o último lote de cavalos estava sendo anunciado. Jorge e Maurício tentaram examinar cada um, mas não encontraram as características exatas que buscavam. Entre um lance e outro, Jorge percebeu Ortiz ao fundo, observando-os com ar triunfante. Parecia certa a frustração de não encontrar Fênix ou ao menos um rastro concreto dele ali. Quando o leilão chegou ao fim, um silêncio pesado pairou no ar. As pessoas começaram a dispersar, cada qual com seus negócios fechados ou desistências amargas. Jorge sentiu um nó na garganta. A foto anônima, aquela esperança de talvez encontrar Fênix, parecia ter sido um falso alarme, ou, pior, uma armadilha. Ortiz então se aproximou, tão sorridente quanto antes, parando ao lado de Jorge. Ele falava baixo, de forma que somente Jorge e Maurício pudessem ouvir. Acabou, amigos.
provocou. Eu avisei que não havia nada por aqui para vocês. Jorge o encarou sem forças para responder. Maurício, ao perceber a tensão, ajeitou o chapéu e suspirou. Ortiz fez menção de se retirar, mas parou por um segundo, olhando diretamente nos olhos de Jorge. O crepúsculo trouxe uma luz alaranjada ao rancho, mas o clima entre os peões e voluntários estava longe de ser sereno. Depois da frustração no leilão, Jorge e Maurício voltaram para casa cansados, com a sensação de terem desperdiçado tempo e esperança. Não encontraram Fênix nem qualquer cavalo que confirmasse a foto anônima. Além disso, o santuário seguia ameaçado pelos problemas financeiros e pelas denúncias de irregularidades que pairavam sobre o local. Logo que Jorge desceu da caminhonete, alguns funcionários se aproximaram para saber se ele tivera sucesso. Ele negou com a cabeça, tentando poupar palavras, mas a expressão em seu rosto dizia tudo. Naquele instante pareciam existir mais dúvidas que respostas, mais portas fechadas que caminhos a seguir. Maurício cumprimentou os demais com um aceno e, ao notar a preocupação geral, chamou a todos para uma conversa rápida na varanda de madeira que circundava a casa principal. O sol já havia desaparecido por trás dos campos, deixando um leve brilho no horizonte. Pessoas se acomodaram em caixotes, degraus e bancos improvisados, formando um círculo irregular. A angústia era palpável. Eu sei que a situação não está boa e que todos aqui estão cansados. Maurício começou, em tom grave. Mas precisamos manter a união. Não é hora de desistir. O santuário vem acolhendo cavalos há anos e Fênix não é o único que precisa de cuidados. O silêncio se fez enquanto cada um processava essas palavras. Alguns olhavam para Jorge, pois sabiam que sua dor era especial, mas ele próprio se recusava a aceitar qualquer tipo de piedade. Precisava reagir. Existe a possibilidade de entrarmos com um recurso para adiar as multas. Uma voluntária que conhecia bem as regras e leis da região falava com um pouco mais de confiança. Mas vai demandar advogado, tempo e dinheiro. Eles estão exigindo reformas de emergência nos estábulos, novas cercas, saneamento adequado, tudo ao mesmo tempo. Um murmúrio de apreensão correu pelo grupo. Por mais que todos estivessem dispostos a ajudar, juntar recursos significativos da noite para o dia parecia impossível. Mesmo assim, algumas vozes se ergueram com sugestões. Realizar um evento beneficente, pedir auxílio a pequenos empresários, lançar campanhas online. Vamos começar por algum lugar, falou uma jovem que ajudava a cuidar dos potros resgatados. Podemos fazer rifas, uma vaquinha virtual, vender produtos artesanais, sei lá. Qualquer coisa que renda dinheiro rápido. A ideia de mobilizar a comunidade local fez Maurício trocar olhares com Jorge. Não haveria outra forma. Era o momento de engolir o orgulho e pedir apoio a todos que pudessem estender a mão. Jorge pigarreou antes de falar, com a voz rouca pelo desgaste do dia. Contem comigo para o que precisarem. Vamos bater nas portas que pudermos, fazer campanha nas redes. Maurício e eu podemos tentar falar com os proprietários de lojas aqui da região, ver se algum se dispõe a nos patrocinar ou doar insumos. As pessoas concordaram e por alguns minutos discutiram detalhes práticos. Mesmo sendo uma solução temporária, aquela mobilização deu novo ânimo ao grupo. Em seguida, começou-se a falar de Fênix. Jorge contou a todos sobre o que acontecera no leilão. A aparição inesperada de Ortiz, o clima de ameaça, as pistas falsas. Ele disse que Fênix já partiu, que foi comprado por alguém desconhecido. Jorge explicou com tristeza. Se isso for verdade, talvez Fênix esteja em piores condições ainda, passando de mão em mão, sem registro. Mas não posso perder a esperança. A reunião se estendeu até tarde. No fim, cada um saiu com uma tarefa concreta, seja para ajudar na reforma do rancho, seja para buscar doações ou solucionar pendências legais. Mesmo esgotados, parecia haver uma minúscula chama de esperança queimando no peito de cada um. Quando todos dispersaram, Jorge seguiu para a baia onde estava o cavalo recém-resgatado que tanto lembrava Fênix. Ele passou um tempo ali, oferecendo água e alimento, sentindo a respiração pesada do animal. A lembrança de Fênix jovem e saudável,
correndo pelos campos, o acertou em cheio. Tinha sido há tanto tempo. E ainda assim, a dor continuava viva, como se tudo tivesse acontecido ontem. Você vai voltar para casa, Fênix. Ele sussurrou para o vazio, como se o cavalo pudesse ouvi-lo. Eu prometo. No dia seguinte, as coisas aconteceram de forma vertiginosa. De manhã, chegou um pequeno alívio. Um comerciante local mandou sacos de ração e medicamentos básicos como doação, dizendo que admirava o trabalho do santuário. 20 minutos depois, um fazendeiro vizinho apareceu com tábuas de madeira para ajudar nas cercas. Era pouco, mas dava para sentir um sopro de solidariedade. À tarde, um advogado conhecido de Maurício surgiu de surpresa, oferecendo ajuda com a papelada. Precisaria de documentos antigos que comprovassem o caráter benéfico do santuário, registros de cavalos resgatados ao longo dos anos e todo tipo de prova de que eles não estavam ali apenas para fins comerciais. Já era um começo para enfrentar as acusações. Jorge e Maurício passaram horas vasculhando caixas empoeiradas, cheias de recortes de jornais, notas fiscais de ração, recibos de veterinários. Com o auxílio do advogado, separaram tudo que pudesse provar a importância da iniciativa e as boas intenções do rancho. No meio desse processo, Jorge encontrou algo que o fez parar. Um documento antigo, com a assinatura de Ortiz, relacionado ao leilão da fazenda de Jorge no passado. Era uma espécie de contrato de compra e venda suspeito, que poderia indicar fraude ou manipulação do valor. Aquilo reacendeu a raiva que ele sentia. O Ortiz estava envolvido no leilão da minha fazenda. Jorge se virou para Maurício, segurando o papel com força. Isso explica muita coisa. Ele tem feito jogadas sujas há muito tempo. Eu sinto que podemos usar isso legalmente. O advogado concordou, explicando que, se conseguissem provas de fraudes em transações anteriores, Ortiz seria obrigado a responder por seus atos e ressarcir algumas perdas, o que poderia ajudar o santuário financeiramente. A ideia de receber uma indenização, por menor que fosse, deu um sopro de esperança a Jorge. Quem sabe seria exatamente o que precisavam para manter o lugar funcionando. Depois de um dia exaustivo, a noite caiu mais uma vez. O movimento no rancho parecia mais organizado, embora todos estivessem estafados. Jorge se sentou na varanda, contemplando o céu estrelado. Pensava em Fênix, nas lembranças de sua juventude, quando tudo parecia mais fácil. A brisa noturna trazia o cheiro do capim e dos cavalos, um aroma que lembrava liberdade. De repente, o telefone de Jorge tocou. Ele atendeu quase sem pensar, esperando que fosse Maurício ou algum dos voluntários. Contudo, uma voz desconhecida surgiu do outro lado, hesitante. Alô? Jorge Alves? Sim, sou eu. Quem fala? A pessoa pareceu segurar a respiração antes de continuar. Não posso me identificar, mas soube que você está procurando um cavalo chamado Fênix. Eu tenho informações. O coração de Jorge quase saltou pela boca. Sentou-se mais ereto, tentando manter a calma. Como você sabe disso? Ele perguntou, tentando controlar a ansiedade na voz. Isso não importa. O que importa é que Fênix está numa fazenda a uns 40 quilômetros de você, rumo ao norte. Ouvi dizer que está em péssimo estado e que será colocado à venda de novo, muito em breve. Jorge ficou em silêncio por um instante, processando o que acabara de ouvir. Por fim, soltou a respiração que parecia ter ficado presa no peito. Mas como posso acreditar que você diz a verdade? Questionou desconfiado. Você não tem escolha. Se não for atrás dele, pode ser tarde demais. A voz do outro lado da linha soou urgente. Se quiser tentar, te envio as coordenadas exatas, mas seja rápido. Em seguida, a ligação se encerrou. Jorge tentou devolver a chamada, mas o telefone indicava número desconhecido. Ficou parado ali, com o aparelho na mão, tremendo. Precisava confirmar a veracidade das informações, mas a esperança brotou de novo, intensa. Ele rapidamente correu até Maurício, que descansava no canto da sala. Em poucas palavras, Jorge explicou o conteúdo da ligação. O amigo arregalou os olhos, surpreso e alarmado.
Parecia impossível que justamente quando eles pensavam que tudo estava perdido, aparecesse uma pista tão concreta. Jorge desligou o telefone ainda atônito, o coração batendo tão forte que era difícil controlar a respiração. A voz desconhecida garantira que Fênix estava vivo, mas em uma fazenda a quilômetros dali, sofrendo maus tratos. Precisava agir depressa. Correu até a cozinha, onde Maurício organizava papéis e recolhia algumas anotações. O amigo percebeu de imediato a expressão de urgência no rosto de Jorge e largou tudo para ouvir. Acabei de receber uma ligação anônima, Jorge disse, tentando manter a voz firme. Parece que Fênix está numa fazenda ao norte, perto de um riacho chamado São Bartolomeu. Disseram que está em péssimo estado. Maurício se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Trocou um olhar tenso com Jorge e ambos entenderam que já não havia tempo para planejar em detalhes. Precisavam sair o quanto antes. Antes de partirem, porém, reuniram os peões e voluntários mais próximos para informar o que estava acontecendo. Precisamos de apoio, disse Jorge, olhando para o pequeno grupo que se formou ao seu redor. Se for realmente a fazenda de que me falaram, não sei quantas pessoas podem estar lá, nem em que condições Fênix se encontra. Preciso de ajuda para tirá-lo de lá. Um jovem peão se apresentou prontamente, ajeitando o chapéu. Eu vou com vocês. Já tive de resgatar um cavalo numa situação parecida. Posso dar uma força. Conte comigo também, acrescentou uma voluntária de fala mansa, mas decidida. Tenho experiência com animais machucados. Se ele estiver ferido, posso ajudar no transporte. Maurício abraçou as anotações contra o peito pensativo. Talvez devêssemos avisar a ONG ou até o delegado. Estamos lidando com gente perigosa e não podemos correr o risco de enfrentar uma emboscada. Jorge concordou, embora a ansiedade quisesse empurrá-lo para fora do rancho imediatamente. Enquanto um dos peões telefonava para a ONG e tentava estabelecer contato com o delegado, Jorge e Maurício se apressaram para ajeitar a caminhonete e acoplar o trailer, certificando-se de que havia espaço e segurança suficientes para trazer um cavalo em condições críticas. 40 minutos depois, partiram. Estavam em 4 pessoas no veículo, com suprimentos básicos de primeiros socorros e algumas cordas extras. O sol havia se posto há pouco, e a noite começava a cair, trazendo um ar fresco, quase gelado, que acariciava a pele de Jorge enquanto ele mantinha os olhos na estrada de terra. A cada quilômetro percorrido, a tensão aumentava. Chegaram à bifurcação que a voz anônima havia mencionado. A placa que indicava São Bartolomeu estava quebrada e parcialmente coberta por galhos secos, como se alguém quisesse esconder o caminho. Maurício manteve o farol da caminhonete apontado, iluminando os arredores. O lugar era isolado, envolto em um silêncio inquietante. É por ali, Jorge disse, apontando para uma estradinha de terra que serpenteava pela mata. Conduziram o veículo até verem, ao longe, uma construção simples, mas cercada por arame farpado. As luzes externas eram fracas, quase nenhuma claridade vinha de dentro da casa. Com cautela, estacionaram a uma distância segura, e todos desceram em silêncio, sentindo o coração pulsar forte no peito. Se estiverem de guarda, vão nos ver chegar, murmurou o jovem peão, olhando ao redor, atento a qualquer movimento. Jorge conduziu o grupo por trás de uma pequena fileira de árvores, tentando chegar à propriedade sem se expor. Conseguia ouvir sons de cascos, relinchos abafados, indício de que havia cavalos ali. O peão apontou para um galpão tosco, de madeira maltratada, cuja porta estava apenas encostada. Vamos dar uma olhada lá dentro, sussurrou Jorge. Se Fênix estiver preso, é onde ele provavelmente estará. Andaram em fila, pisando com cuidado. Antes de entrarem no galpão, ouviram uma voz irritada do outro lado. Fique quieto, diabo de cavalo. Se não obedecer, seu destino vai ser muito pior. Jorge se aproximou, espiando pela fresta. Era uma cena que doía na alma. Fênix estava amarrado a um poste, o pelo manchado de sangue seco, trêmulo, visivelmente enfraquecido. Perto dele, um homem alto, de cara fechada,
segurava uma vara comprida que usava para intimidar o cavalo. O estado de Fênix era de partir o coração. Ossos visíveis de tão magro, cicatrizes recentes no lombo, olhos cheios de medo. Jorge respirou fundo, engolindo a raiva que crescia dentro dele como um incêndio prestes a explodir. Sinalizou para o peão e a voluntária se manterem perto da entrada. Com uma agilidade inesperada, Maurício contornou a lateral e surgiu atrás do homem, enquanto Jorge avançava pela frente. "Largue isso!" Jorge gritou, a voz firme ecoando no galpão. O homem se virou abruptamente, assustado. Ao perceber que estava em menor número, tentou agarrar Fênix como refém, mas Jorge e Maurício foram mais rápidos. Em poucos segundos, conseguiram desarmá-lo da vara, e o peão o derrubou no chão. A confusão fez Fênix relinchar alto, debatendo-se em pânico. A voluntária correu até o cavalo, falando baixo e tentando acalmá-lo. Fênix estava tão debilitado que mal conseguia manter-se de pé. Quando Jorge o chamou pelo nome, o cavalo levantou a cabeça reconhecendo aquela voz. Foi um instante doloroso e mágico ao mesmo tempo, como se anos de distância e sofrimento se condensassem num único olhar de alívio. "Calma, amigo. Estou aqui." Jorge sussurrou, aproximando-se para acariciar a testa de Fênix. Do lado de fora do galpão, ouviram-se gritos. Alguém notara a invasão e chamava por reforços. A situação estava prestes a ficar ainda mais perigosa, mas Jorge e Maurício não tinham escolha senão agir depressa. Ataram o homem que maltratava Fênix em um canto com as próprias cordas dele e começaram a conduzir o cavalo para fora. Fênix estava fraco demais para caminhar rapidamente, e cada passo parecia uma tortura. A voluntária checou as patas do cavalo, encontrando feridas e sinais de infecção. Enquanto isso, Maurício e o peão abriam caminho, cientes de que mais pessoas poderiam aparecer a qualquer instante. "Precisamos colocá-lo no trailer agora", Maurício disse olhando ansioso para Jorge. "Não podemos ficar para descobrir quantos estão lá dentro da casa." Um vulto surgiu correndo pelos fundos do galpão, mas o peão interceptou com habilidade, impedindo que chegasse a Jorge e Fênix. Gritos de ameaça ecoavam no ambiente, e o caos se espalhava. Em meio a essa tensão, Jorge não desgrudava de Fênix, guiando-o, sustentando seu peso. Demoraram o que pareceu uma eternidade para alcançar a caminhonete. Com enorme esforço conseguiram fazer o cavalo subir na rampa do trailer, enquanto Maurício e a voluntária tentavam acalmá-lo, segurando-o firme. O galpão lá atrás ficara às escuras, mas vozes e lamparinas se aproximavam, denunciando a chegada de mais capangas. "Rápido! Vamos embora!" gritou o peão já ao volante da caminhonete. Maurício e Jorge subiram na caçamba, garantindo que Fênix estivesse seguro no trailer, e a voluntária entrou na cabine. O motor roncou, e a caminhonete disparou pela estrada de terra, levantando poeira e deixando para trás gritos furiosos. Pelos espelhos, Jorge pôde ver algumas luzes se agitarem. Era gente correndo na escuridão, mas já sem chance de alcançá-los. Porém, a batalha estava longe de terminar. Fênix respirava com dificuldade, tremendo a cada solavanco do veículo. A voluntária verificava sua pulsação e observava possíveis ferimentos mais graves. Maurício tentou ligar para o delegado e para a ONG, mas a área era de péssimo sinal. Precisariam seguir em frente, rezando para que o cavalo resistisse até o rancho ou até um veterinário. Apesar do desespero, Jorge não conseguia conter uma lágrima de alívio. Havia encontrado Fênix. O cavalo estava vivo. Por mais que as condições fossem péssimas, ainda havia uma fagulha de esperança de salvá-lo. Agora, a missão era chegar em segurança e oferecer ao animal todos os cuidados de que ele precisava. E rápido. "Fica comigo, parceiro", Jorge murmurou, passando a mão no pescoço de Fênix com toda a delicadeza que podia. "Eu prometo que isso vai acabar." O cavalo ergueu a cabeça, soltando um relincho baixo, quase como um gemido de dor. A noite envolvia a estrada, e os faróis iluminavam apenas o trajeto imediato, tornando o resto do mundo uma sombra infinita. Jorge sentia o vento frio no rosto, uma lembrança constante de que o tempo corria depressa. Precisava chegar ao rancho.
As dores de Fênix pareciam aumentar a cada quilômetro, e Jorge apenas rezava para que fossem fortes o suficiente para resistir. Não havia como saber o quão grave eram as lesões internas ou o estado de saúde dele antes do resgate. Tudo dependia da resistência de um cavalo que, mesmo tendo sofrido tanto, ainda insistia em viver. O motor da caminhonete roncava forte enquanto Jorge avançava pela estrada, os pneus sacolejando nas irregularidades do chão de terra. Lá fora, o sol nascente ainda espalhava um brilho alaranjado, mas o coração de todos no veículo estava pesado de preocupação. Fênix, deitado dentro do trailer, respirava com dificuldade e reagia pouco aos estímulos. O longo percurso de volta fora pontuado por olhares tensos e orações silenciosas, como se cada minuto contasse para salvar a vida do cavalo. Assim que chegaram ao rancho, a veterinária local já estava a postos, avisada por Maurício durante o trajeto. Um grupo de voluntários e peões correu para ajudar. Retiraram Fênix do trailer com todo cuidado, pois ele mal conseguia firmar as patas. O cavalo tentava manter-se de pé, mas a fraqueza quase o derrubava a cada passo. Ainda assim, havia uma cintilação em seus olhos, como se estivesse determinado a lutar. A veterinária avaliou as condições de Fênix sob o olhar atento de Jorge. Era preciso limpar feridas, examinar possíveis fraturas e ministrar soro e medicação para controlar a febre. O silêncio reinava naquele instante. Todos acompanhavam cada movimento, aguardando a menor indicação de melhora ou piora. A certa altura, Fênix relinchou baixinho, e Jorge o acariciou na testa, sentindo a aspereza de seu pelo descuidado. Vamos precisar de repouso absoluto. A veterinária falou com voz firme, mas serena. E de alguns medicamentos que não temos aqui. Precisarei buscar ou pedir doações rapidamente. Jorge assentiu e correu para fazer ligações, implorando ajuda aos contatos que havia feito nos últimos dias. Em poucas horas, a comunidade do entorno mostrava sua força mais uma vez. Chegaram pequenas caixas de antibióticos e analgésicos. Uma ONG trouxe suplementos vitamínicos e frascos de soro. Um comerciante local enviou feno de qualidade para a nutrição de Fênix e dos outros cavalos. Aquilo deu a Jorge a sensação de que, embora ainda frágil, o rancho não estava sozinho na luta. Enquanto Fênix era estabilizado na baia de cuidados intensivos, novas notícias surgiam. O delegado ligou para informar que as provas de fraude contra Ortiz estavam progredindo. Havia registros de manipulação em leilões e documentos que comprovavam diversas irregularidades nas transações de cavalos. Ainda seria preciso enfrentar um processo judicial, mas ao menos havia sinais de que Ortiz não sairia impune. Por outro lado, a inspeção do rancho se aproximava. As autoridades dariam apenas alguns dias para ajustes finais, e o santuário ainda precisava de reformas em baias, consertos nas cercas e um reforço sanitário. O advogado que auxiliava o rancho orientava os voluntários sobre como organizar os papéis para mostrar que a propriedade não tinha fins comerciais, mas sim de proteção animal. Tudo exigia tempo e recursos. Mesmo assim, havia uma mobilização de pessoas dispostas a colaborar gratuitamente, seja com mão de obra, seja com doações de materiais. Passo a passo, o ambiente ganhava energia renovada. Peões martelavam estacas para erguer cercas mais resistentes. Jovens da comunidade pintavam placas e paredes, dando um ar de maior profissionalismo ao local. Até alguns idosos, que antes apenas assistiam de longe, apareceram para ajudar no que pudessem. Transportar feno, organizar utensílios, servir água fresca aos trabalhadores. Para muitos, o rancho passou a representar algo maior do que apenas um lugar para cavalos. Era sinônimo de superação e solidariedade. No meio dessa correria, Jorge dedicava quase todo o tempo a Fênix. Não importava se havia martelos batendo do lado de fora ou vozes de pessoas discutindo soluções, ele se mantinha perto do cavalo, falando baixinho ao pé de seu ouvido. Relembrava histórias de quando Fênix era um potro curioso que galopava pelas planícies sem medo de nada. Aqueles relatos pareciam ter um efeito tranquilizador, como se o próprio som da voz de Jorge ajudasse o cavalo a acreditar na recuperação.
A veterinária acompanhava os sinais de melhora. Dia após dia, a febre foi baixando. As feridas começavam a cicatrizar, e Fênix conseguiu, enfim, manter-se de pé por alguns instantes sem ajuda. Embora ainda fosse um quadro delicado, era a confirmação de que a vontade de viver do cavalo permanecia. Em algumas tardes, ele recebia banhos leves para remover a sujeira que acumulara em todo o corpo, e Jorge aproveitava para inspecionar cada centímetro do animal, em busca de algum hematoma ou machucado que tivesse passado despercebido. Enquanto Fênix se recuperava, a data da vistoria chegou. Era o momento decisivo para o santuário. Os fiscais chegaram com pranchetas e feições sisudas, prontos para avaliar cada detalhe das instalações e da documentação. Jorge e Maurício os receberam com postura confiante, exibindo notas fiscais, laudos veterinários e os registros que comprovavam o perfil não comercial do rancho. Os fiscais, surpresos com as mudanças, reconheceram o esforço. Vocês ainda têm muito trabalho pela frente. Um deles admitiu, folheando papéis. Mas é inegável que houve melhorias substanciais, tanto na estrutura quanto na organização dos arquivos. Se continuarem assim, poderemos até encaminhar vocês para um programa de apoio governamental a santuários de animais. Aquilo soou como música aos ouvidos de Jorge e Maurício. Uma onda de alívio percorreu o rancho e os voluntários soltaram suspiros e sorrisos contidos. Ainda não era um sim definitivo, mas era a prova de que não estavam mais sob a ameaça de fechamento imediato. Com a documentação em vias de ser regularizada e o santuário reconhecido, as portas se abriam para doações e parcerias ainda maiores. Nessa mesma tarde, o advogado apareceu trazendo novidades mais animadoras sobre Ortiz. A revelação dos documentos fraudulentos relativos ao leilão em que Jorge perdera a fazenda estava surtindo efeito. O processo corria, e havia chances de Jorge receber uma indenização. Dinheiro que poderia ser usado para quitar dívidas do rancho e investir na infraestrutura. O caminho até ali fora longo e doloroso, mas finalmente havia uma perspectiva real de justiça. Ao cair da noite, uma pequena comemoração espontânea aconteceu. Reuniram-se na cozinha principal, com pratos simples, risadas e música de fundo. Foi um momento de alegria tímida, mas honesta, que reforçava o sentimento de união que se espalhara. Jorge saía de vez em quando para checar Fênix e retornava com boas notícias. O cavalo estava tranquilo, sem febre, descansando melhor. Por alguns instantes, Jorge se pegou lembrando do passado com menos amargura, mais aceitação. Olhando em volta, viu que não estava sozinho na busca por redenção. Nos dias seguintes, conforme as providências burocráticas se encaminhavam, Fênix dava sinais de que se fortalecia. Embora ainda magro, já andava pelo pátio, tomando sol e relinchando vez ou outra, como se reaprendesse a linguagem da liberdade. Em uma dessas caminhadas, Jorge o seguiu, mantendo a mão na crina do cavalo, que era rala em alguns pontos. Ainda assim, para Jorge, nada era mais belo. Sentia uma espécie de gratidão silenciosa, um respeito renovado pela vida e por tudo o que ela exige. Certa manhã, quando Fênix já conseguia se mover sem tanta dificuldade, Jorge e Maurício levaram o cavalo até o pasto aberto atrás do rancho. A grama era alta, o céu estava límpido e uma brisa suave agitava o campo. Como se entendesse o que significava estar ali, Fênix deu uns passos hesitantes, mas firmes. Olhou para Jorge, que sorriu e afagou-lhe o pescoço, incentivando-o a seguir. Então, Fênix esticou o pescoço, farejou o ar e soltou um relincho que ressoou pelos campos, cheio de vida. Ele está de volta, sussurrou Maurício com os olhos marejados. Ele renasceu. Jorge não conseguiu responder de imediato. Estava emocionado, lembrando dos tempos em que Fênix era apenas um potro, e ele, um fazendeiro sem dívidas e sem a dor de um passado que parecia irreversível. Agora, ambos tinham cicatrizes, mas também carregavam novas forças que nasceram das provações. E assim, enquanto o sol descia no horizonte, dourando toda a paisagem, Jorge percebeu que aquele não era apenas o final de uma história, mas o começo de outra. O santuário,
oficialmente reconhecido, serviria a partir de agora como um refúgio duradouro para cavalos abandonados ou maltratados. As pessoas que uniram forças para salvar Fênix descobriram que podiam fazer mais, podiam mudar o destino de muitos outros animais. E, no olhar do cavalo, Jorge via o reflexo de sua própria trajetória. Lutaram, perderam e, ainda assim, voltaram para recomeçar. Foi nesse instante que compreendeu de uma vez por todas. Tudo o que ele vivera, a dor da perda, o peso da culpa, a busca incansável, conduziu-o a aquele momento. Não se tratava mais apenas de recuperar Fênix, mas de entender que a vida se renova. As perdas, embora amargas, podem dar espaço a novas histórias de amor e solidariedade. Ele era um homem transformado. E, assim como seu cavalo, renascia das cinzas de um passado que não definia mais o seu futuro. Enquanto Fênix relinchava suave sob o último pôr do sol daquele dia, Jorge sorriu, compreendendo, enfim, que, se ele havia renascido das cinzas, seu cavalo também renasceria. E juntos, eles cavalgariam rumo a um novo amanhã.